Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero falar sobre o tema Não perca de vista os ideais de Deus para a sua vida. Mas se você chegou até aqui e ainda não é inscrito neste canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Não perca de vista os ideais de Deus para a sua vida. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, baseado nos versículos do 1 ao 21, mas eu lerei versículos do 1 ao 15 para ganhar um pouco de tempo com vocês. Diz assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Daniel, capítulo de número 1, versículos 1 ao 15. Irmãos, no dia em que nos entregamos a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, naquele dia recebemos dele uma missão a cumprir. Nós não viemos a este mundo somente para trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber e dormir
durante 70 ou 80 anos, partir deste mundo e cair no esquecimento. Seria muito investimento de Deus para muito pouco tempo. Existe um ideal maior, existe um projeto de vida mais excelente. E quando buscamos a Deus, compreendemos claramente os ideais estabelecidos por Ele para as nossas vidas. O livro de Daniel é um bom exemplo para isso, e extrairemos desse livro alguns princípios para o nosso caminhar com Deus. Eu li esse texto porque esses jovens hebreus, e particularmente o profeta Daniel, viveu em meio a um verdadeiro caos e foram vitoriosos. Israel tinha chegado ao mais baixo nível espiritual possível. A nação estava corrompida. Sucessivos deuses levaram Israel a uma verdadeira falência em todas as dimensões da vida humana. Falência espiritual, falência ética, moral, política e social. Era uma nação derrotada por falsos deuses em todas as áreas do viver humano. E, finalmente, depois de anos e anos de decadência, de acordo com profecias dos profetas, principalmente Isaías e Jeremias, Israel finalmente é escravizado pela Babilônia. O rei Nabucodonosor escraviza Israel e leva o povo para a Babilônia. E de acordo com as Sagradas Escrituras e profecias que foram dadas, o povo deveria permanecer cerca de 70 anos na Babilônia. Por 70 anos, o povo seria cativo do rei Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, como um bom conquistador, preservou a melhor elite de Israel. Ele escolheu 40 jovens para servir no alto escalão do seu governo. Era uma espécie de conselho administrativo do seu governo, instituído por ele mesmo. Havia, inclusive, uma proposta do rei, que esses 40 jovens deveriam ser tratados com a melhor alimentação e bebida do palácio real. Mas Daniel não queria se contaminar. Mesmo na Babilônia, ele tinha o desejo de continuar adorando a Deus com todas as suas forças. Era impossível se alimentar daquela comida do rei e beber daquela bebida do rei sem cultuar os deuses da Babilônia. Por isso, Daniel fez ao eunuco que cuidava do treinamento desses jovens hebreus uma proposta, que ele não se contaminaria com as iguarias do rei. A proposta era a seguinte: ele passaria 10 dias se alimentando apenas de legumes e bebendo água. E no final desses 10 dias, o chefe dos eunucos deveria comparar a aparência dele e dos seus companheiros com a aparência dos outros jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Meus queridos irmãos, e no texto que eu acabo de ler para vocês, no final desses 10 dias, o profeta Daniel e os seus companheiros, se alimentando apenas de legumes e bebendo água, tinha a aparência mais saudável, estavam mais gordos e mais fortes do que os outros jovens que se alimentavam da mesma alimentação do rei. Semelhantes a Israel, estamos vivendo dias assustadores. Uma pandemia incontrolável assola o país, dizimando famílias inteiras, provocando crise de desempregos, abortando sonhos e levando alguns à falência financeira e espiritual. O nosso país está em ruínas, completa ruína. Daniel tinha um sonho, e o seu sonho era ser fiel a Deus e servi-lo com integridade de coração. O seu sonho era ser bem-sucedido em tudo o que fizesse para que o seu Deus fosse louvado e exaltado através de sua vida. Quando Daniel nasceu
Deus estabeleceu os ideais de sua vida, os motivos pelos quais Daniel havia nascido entre os judeus. O tempo passou, os ladrões da Babilônia roubaram a identidade de Daniel, roubaram sua nacionalidade, sua liberdade, sua religião, mas ele não permitiu que roubassem os ideais de Deus estabelecidos para a sua vida. Vamos aprender com Daniel a não perder de vista os ideais de Deus para as nossas vidas. O coronavírus está assaltando muitas vidas e roubando seus bens mais valiosos. Famílias estão sendo dizimadas. Sonho de cursar uma faculdade abortado. Empresas estão falindo. Estamos presenciando algumas pessoas mais queridas partindo deste mundo prematuramente. Mas não podemos permitir que esse vírus roube os ideais estabelecidos por Deus para as nossas vidas. Não podemos permitir que esse vírus roube os ideais estabelecidos por Deus para as nossas vidas. E a primeira lição que aprendemos com Daniel é a seguinte: Daniel não deixou seu coração se amargurar por causa dos dramas de sua vida. Daniel perdeu a sua identidade. Com 17 anos, sua família foi destruída. Sua vida foi virada de cabeça para baixo. Seu nome foi trocado. Deus é meu juiz para príncipe de Bel. Arrancaram Daniel à força do seio da sua família, dos seus amigos. Cortaram todas as suas raízes. Romperam com todos os seus vínculos. Daniel perdeu a sua nacionalidade. Ele está exilado. Exilado não tem pátria. Exilado não tem governo. Exilado não tem mais bandeira. Daniel perdeu a sua liberdade. Ele está cativo, escravizado, não é dono da sua vida, não é dono mais da sua agenda, não é dono do seu tempo, não é dono mais das suas escolhas. Daniel perdeu as raízes de sua religião. O templo foi saqueado e incendiado. Os tesouros da casa de Deus foram roubados. Ele não pode mais comparecer diante do altar do sacrifício. Ele não pode mais ter acesso à Torá. Ele não tem mais acesso aos profetas e sacerdotes de Deus. Ele não tem mais a alegria de cantar os cânticos de Sião junto com seu povo. Todos esses símbolos sagrados para os judeus que representavam a presença de Deus foram destruídos. Daniel tinha tudo para se sentir arrasado, destruído, roubado de sua dignidade, de seus ideais. Ele tinha tudo para olhar para si mesmo e dizer: no que me transformaram? O que fizeram comigo? E talvez seja este o dilema da sua vida. Você tem sido açoitado de um lado para o outro pelas tempestades da vida. Em meio a essa pandemia terrível do coronavírus, está esmagado pelas circunstâncias do momento. Olha para si mesmo e disse: como é que eu vou prosseguir? Eu sei que estou falando a marido que perdeu a esposa que perdeu o marido, a filhos que não podem mais contar com os pais, a pessoas que perderam seu emprego, pessoas que perderam algo importante, que perderam os seus amigos mais queridos, mais achegados que um irmão. De repente, você viu os seus sonhos ruírem por entre os dedos. Você está desesperado e não sabe o que será do seu amanhã. A questão não é o que fizeram comigo, mas é o que eu vou fazer comigo mesmo, para não perder de vista os ideais estabelecidos por Deus para a sua vida. Não deixe que a amargura tome conta do seu coração. Aprendemos com Daniel uma segunda lição. Daniel
optou pela fidelidade a Deus. Firmeza nos pequenos detalhes nos preparam para as grandes vitórias. Nos versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte: jovens, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinassem a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que, no fim destes, pudessem servir diante do rei. Daniel foi escolhido para servir junto ao palácio real, uma espécie de assessor direto do rei. Muitos veriam apenas o ponto de vista positivo. Um bom emprego, não será torturado. É nesse dilema que vivem muitas pessoas que se afastaram de Deus. É um jovem que consegue um bom emprego, mas não tem mais tempo para servir a Deus. É um jovem ou uma jovem que namora com alguém que não tem o temor de Deus só porque é legal, rico e inteligente. É nesse detalhe que o diabo rouba a vida espiritual, a alegria e a paz de muitas pessoas. Esse ótimo emprego de Daniel vai lhe custar um preço altíssimo. Ele terá que abrir mão de sua própria cultura. Só que ele pertence ao povo de Deus. A cultura dele é viver para Deus 24 horas por dia, nos mínimos detalhes. Ele terá que abrir mão de sua língua, de seu idioma. Só que o idioma dele foi criado por Deus para se comunicar com ele. Todos os recados de Deus, todos os ensinos, todas as suas orientações estão no idioma judeu, e para servir na Babilônia, ele tem que abrir mão de sua própria comunicação com Deus. Irmãos, é tudo muito simples e a maioria diz, não tem problema. O que há de errado você sentar numa roda de amigos que não conhecem a Jesus e ficar batendo um bom papo? O que há de errado em namorar com uma pessoa que não é da minha religião? O que há de errado se lembrar de Deus apenas uma vez por semana? E é exatamente nesses pequenos detalhes que o inimigo vai roubando a vida espiritual da pessoa. É apenas experimentando um trago numa pedra de crack que o cara vira viciado. É colocando os amigos em contato com pontos de drogas que o cara vira traficante. É de gole em gole que o cara fica escravizado pelo álcool. É apenas com um namoro mais avançado que se cai na prostituição. É roubando um negócio sem valor que o cara vira um ladrão. Daniel enfrentou as pequenas tentações e mais tarde estava preparado para enfrentar a cova dos leões. Pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. A terceira lição que nós aprendemos com Daniel é que Deus honra aqueles que o honram. Ele optou em não se contaminar com a comida do rei. Alguns dirão, mas o que há de errado nisso? Afinal de contas, eu estou recebendo ordens para comer daquela comida. Só que é nos mínimos detalhes que o diabo rouba a nossa comunhão com Deus. Aquela comida era consagrada, dedicada a deuses pagãos da Babilônia. Era impossível comer daquela comida sem prestar culto a esse Deus da Babilônia. Se Daniel consagrou a sua vida a Deus e não quer perder de vista os ideais de Deus para a sua vida, ele não pode se prostrar diante de outros deuses. Ao invés de se entregar, ele decidiu confiar plenamente na providência de Deus. E Deus honra aqueles que o honram.
Ao final de 10 dias, Daniel e seus amigos eram mais fortes comendo legumes do que todo o resto, comendo e bebendo do melhor que havia na Babilônia. Deus lhes deu inteligência, capacidade e entendimento. Você que tem grandes desafios pela frente, ao invés de negociar, de barganhar a fidelidade a Deus pelo seu bem-estar, faça uma opção pela fidelidade a Deus, ainda que isso lhe traga constrangimento no momento, e certamente Deus honrará a sua fé. Daniel optou em ser fiel a Deus e foi vitorioso num contexto completamente adverso. Daniel foi maior que a Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu em pé. Nabucodonosor morreu, mas Daniel continua exercendo a sua bendita influência através de sua história na Bíblia Sagrada. Você que ouve essa mensagem pelo WhatsApp, pelo YouTube ou LinkedIn, sabe com clareza os ideais de Deus estabelecidos para a sua vida? Se você não sabe, busque com sinceridade de coração e Ele lhe revelará com clareza os segredos do seu coração com respeito ao seu amanhã. Se você sabe, ainda que o mundo inteiro se levante contra, como a Babilônia se levantou contra Daniel e seus amigos, não tema, não perca de vista os ideais de Deus para a sua vida, mas vá de encontro àquilo que você sabe que é promessa de Deus, e Ele lhe dará vitória em nome de Jesus. O que as pessoas falarão a seu respeito no futuro? Que tipo de influência você deixará para as gerações futuras? Daniel não deixou o coração se azedar por causa dos dramas de sua vida. Daniel perdeu a sua identidade. Daniel perdeu a sua nacionalidade. Daniel perdeu a sua liberdade. Daniel perdeu as raízes de sua religião. Daniel optou pela fidelidade a Deus. Firmeza nos pequenos detalhes nos preparam para maiores vitórias. Deus honra aqueles que o honram. Daniel foi maior que a Babilônia. Os tempos são difíceis, meus queridos irmãos. Os dias são maus, mas eu sou portador de uma mensagem de ânimo para todos nós. Vamos em frente. Não vamos recuar 1 milímetro. Não vamos desanimar, porque nossa é a vitória em nome de Jesus. Creia nessa vitória e será mais do que vencedor em Cristo Jesus o Senhor. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Um abraço.